Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um grande potencial de valorização e de uma grande retomada nos pagamentos de dividendos. Pessoal, já para 2026 surgiu uma notícia excelente para Banco do Brasil. Aparentemente, tá? O pior já passou e o banco para os próximos anos vai voltar a ter um patamar de dividendos muito interessante e nestes preços atuais o Banco do Brasil poderia ser uma das maiores oportunidades da Bolsa Brasileira. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. E lá no final eu vou revelar o grande segredo que pode fazer o Banco do Brasil dar a volta por cima e trazer uma rentabilidade bem acima da média. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Todos sabem que o Banco do Brasil representa a maior posição da carteira do canal. E hoje eu tenho 45% do meu patrimônio atrelado nas ações do Banco do Brasil. O segundo maior banco relevante, apenas por curiosidade, é o Itaú, que consequentemente daqui um pouco vai chegar na mesma posição que o Banco do Brasil. Eu pretendo deixar os dois ali bem próximos, o Itaú representando quase uns 40 a 35% da carteira total. Falando aqui diretamente de Banco do Brasil, é a mesma coisa quando eu falo de Petrobras. O Banco do Brasil acaba sendo muito visto ali por ser uma estatal, sendo mal visto pelo mercado. Todo mundo fala de governo de esquerda, governo de direita. Pessoal, vamos esquecer tudo isso aí, tá? O que você tem que focar é no negócio da empresa. É o principal ponto que interessa aqui para qualquer empresa que você analisar na Bolsa de Valores, tá? O Banco do Brasil, diferentemente dos outros bancos que a gente tem aqui na Bolsa, ele é o maior banco relacionado ao agronegócio brasileiro, tá? Ele é muito forte no agro. Até por isso que ele acaba sendo o banco mais cíclico dentre todos os seus outros incumbentes. Quais são esses incumbentes, né? Bradesco, Itaú e ali o Santander. Então o Banco do Brasil, por ele ter essa carteira de crédito muito voltada ao agronegócio, 1/3 da carteira, ele fica extremamente suscetível à volatilidade nos preços dos grãos, como a soja, o milho, o café e vários outros componentes agrícolas. Até por isso que neste ano o Banco do Brasil tem sofrido uma grande volatilidade no seu resultado. Perceba que o banco veio num lucro ali na faixa de 9 bilhões para, de repente, quase 4 bilhões, pessoal. Uma queda muito elevada, tá? No resultado de Banco do Brasil. Isso acontece por quê? Muito por conta do agro. Tecnicamente, a inadimplência disparou, produtor rural não está conseguindo pagar aqui. Olha a inadimplência quando subiu do terceiro tri do ano passado para agora, 3,3% para quase 5%, uma alta de 2%. E a provisão acabou subindo fortemente, tá? Por isso que o Banco do Brasil está tendo ali que provisionar grande parte do seu lucro na forma de dividendos, porque a receita, pessoal, continua tecnicamente que igual, tá? Você pega a receita líquida aí do Banco do Brasil, você vê que o banco está tendo uma receita ótima, uma receita excelente, tá? Até mesmo crescente. Porém, o que tem acontecido é uma provisão acima do esperado. Até por isso que o lucro veio aqui de 9,5 bi do ano passado para essa faixa de 3,7. Porém, aí é que tá. Todo mundo só fala do pânico, né? Banco do Brasil já era mais e a recuperação? Porque a gente sabe, por ser uma empresa cíclica, na mesma velocidade que o lucro do Banco do Brasil desabou, o agro foi o grande detrator de resultados do Banco do Brasil, que levou o lucro para baixo. Todo mundo sabe que na mesma velocidade que o lucro caiu, na mesma velocidade o lucro vai se recuperar, tá? Assim como aconteceu em crises passadas. Perceba que quando o Banco do Brasil teve uma crise semelhante à que ele vive hoje, porque está muito relativo ao agro, a gente percebe que o Banco do Brasil
teve sim novamente um crescimento no lucro. E as recuperações tendem a ser muito rápidas, pessoal. Quando há uma queda no lucro, o Banco do Brasil já recupera novamente o seu patamar de rentabilidade. Por isso que eu acho que hoje o Banco do Brasil já está barato e grande parte desse risco já está incorporado no preço das ações, tá? A gente vê que o banco hoje é negociado por um PVP, preço sobre valor patrimonial, na faixa de 0,69, ou seja, pessoal, a média de Banco do Brasil é ser cotado em uma vez valor patrimonial. Isso denota para nós que o banco está barato e para ele ser cotado pelo menos na média histórica dele, o banco precisaria se valorizar aproximadamente 44,9%. Fora que colocando o próprio preço justo do Graham aqui no nosso cálculo, mesmo sendo pessimista, a gente percebe que no cenário mais tranquilo, o Banco do Brasil teria um potencial de alta de 128% na cotação. Agora, os grandes fatores para Banco do Brasil são estes. Perceba que para 2026 já há uma perspectiva de recuperação. Qual é essa perspectiva? A Selic reduzir. Para quem não sabe, pessoal, o Banco do Brasil é o banco que mais sofre com uma Selic elevada, porque ele ganha não é por spread, tá? Por ele ser um bancão público, ele ganha por volume. Então a carteira de crédito tende a crescer fortemente num cenário de Selic em baixa. E essa Selic em baixa proporciona uma melhora no agronegócio, porque abre mais espaço para os preços dos grãos voltarem a se valorizar com uma demanda maior e os produtores, consequentemente, renegociarem as suas dívidas. Quando tudo isso acontecer, o Banco do Brasil vai conseguir ter uma volta no lucro interessante. Só para vocês terem uma ideia, a cada 1% de baixa na Selic, o Banco do Brasil tem um incremento de 13% no lucro, tá? Então isso aqui já ajudaria bastante o Banco do Brasil. E para o próximo ano, a própria casa de análise vê o banco voltando ali para um ROI na faixa de 15%, tá? Que seria mais ou menos ali um ROI em linha com a sua média histórica. Um ROI ali de 15% hoje em Banco do Brasil representaria um lucro na faixa de 29 bilhões novamente, tá? Que sobre o patrimônio líquido atual daria um ROI justamente de 15,5% para o próximo ano. E já ele voltando neste patamar de lucro para o próximo ano, se ele voltar a ter um payout acima da média, ele poderia voltar a pagar um dividendo aproximado de 9 a 8% ao ano. Então perceba que ninguém fala da recuperação, todo mundo só fala do pânico. Por quê? Porque convém muito mais para as notícias. Mas a gente sabe, pessoal, que é muito pontual o que tem acontecido com o Banco do Brasil. Ele é uma ação cíclica, uma ação de commodities. Tecnicamente, dos grandes bancos que a gente tem na bolsa, ele é o bancão mais cíclico, tá? Então, assim como tem momentos de grande alta nas ações, crescimento no lucro, ROI tecnicamente, quando o Banco do Brasil está num ciclo favorável, o ROI dele chega igual ao do Itaú. O ROI dele chegou ali em 22%, né? No ano de 2024. Porém, quando o ciclo está em baixa, aí o ROI fica de Bradesco, né? Em crise. Então, assim, há essas oscilações. Porém, são dos momentos de turbulência que a gente aproveita para fazer as melhores compras. Nestes momentos que o Banco do Brasil está sofrendo pontualmente, são as melhores compras, tá? E hoje o banco estaria bem barato, abaixo do valor patrimonial, perspectiva de proveito e recuperação e uma grande alta nas ações pode acontecer, principalmente se a Selic cair e o agro já começar a reagir. Tanto que o preço da soja, você vê que está em baixa há bastante tempo, já houve uma recuperação. Isso vai fazer com que o Banco do Brasil volte a ter aí um crescimento mais plausível para os próximos anos. E detalhe, lembrando, tá? O banco não perdeu dinheiro. Ele, consequentemente, apenas está provisionando. Então, esse lucro, quando a inadimplência voltar a se reduzir, vai voltar a ser contabilizado no balanço do Banco do Brasil. Lembrando que nada se trata de recomendação. Então, minha opinião hoje, Banco do Brasil é sim uma oportunidade, já está barato e acredito sim na recuperação do banco para os próximos anos. Por isso que sigo com maior posição, porque quando esse cenário voltar, será uma das ações que vai mais trazer retorno aqui na carteira do canal. Nada é recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, massa demais. Só que aí que tá. A gente não tem tanto conhecimento como você, tô começando agora. Precisava de uma ajuda para eu poder conseguir ter uma rentabilidade bem acima da média. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem aí
algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo, eu trago tópicos parecidos aqui para vocês. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil, o que acham para médio e longo prazo. Em particular, sigo firme e forte, acho isso tudo pontual e que seria uma grande oportunidade para você que pensa para longuíssimo prazo. Nada é recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!